Nessa sexta-feira, Sam Altman, o CEO da OpenAI, que é dona do ChatGPT, entre outros produtos, foi demitido. Como que isso vai impactar a sua vida e a minha? Eu estou realmente preocupado com essa história. Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Analítica. Pessoal, primeira coisa, me desculpa pela demora e pela frequência aí na hora de postar conteúdo. Como eu comentei no vídeo passado, a gente teve algumas notícias boas aqui no meu trabalho, então eu estou bem envolvido com isso e isso acaba tirando um pouco o meu tempo aqui na hora de postar. Mas as coisas já estão se organizando, eu já estou inclusive com 4 assuntos que eu gostaria de trazer aqui no canal. Eu vou tentar trazer aqui nos próximos dias. Vamos lá, vamos para o assunto do vídeo. E antes até de eu começar a falar sobre esse assunto, é importante enfatizar aqui. O que eu vou trazer aqui é a minha opinião, é a minha forma de ver essas coisas, porque ninguém vai saber o que realmente aconteceu lá. O CEO, então, da OpenAI, ele foi demitido nessa sexta-feira. É uma coisa que ninguém esperava, ninguém estava, pelo menos, cogitando que isso acontecesse. Inclusive, a Microsoft, que é dona da OpenAI praticamente, ela nem sabia que isso aconteceria por alguns tweets que a gente viu por aí. E o que eu tenho para trazer aqui, qual que é a conclusão que eu trago sobre isso? E é preocupante, pelo menos ao meu ver. E para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu não venho aqui no canal trazer fórmula mágica em como você pode comprar meu curso e se tornar um cientista ou analista de dados em 6 meses. Inclusive eu nem tenho curso para vender aqui. Então eu gostaria de trazer um pouco da minha perspectiva sobre esse assunto e o porquê que isso é preocupante. Eu gostaria que você que está entrando na área, já trabalha na área, ou simplesmente gosta da área de dados ou da inteligência artificial, entendesse esses riscos que existem no mundo de hoje. Muitas vezes, até para começar o assunto aqui, a gente idealiza essas pessoas que estão lá no topo, CEOs, ou até as empresas em geral, essas empresas multibilionárias, como se fosse uma coisa perfeita. Então quando a gente olha ali o funcionamento do Instagram, lá dentro do Facebook, como é que as coisas funcionam, a gente imagina uma coisa perfeita, que as pessoas que estão ali, o CEO que está dentro daquela empresa, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, e nem sempre as coisas são assim. Eu, inclusive, que estou hoje na liderança de uma empresa e, além disso, eu tive muito contato com pessoas que estão em lideranças de empresas multibilionárias. Eu entendo que, cara, isso é um risco muito grande. Às vezes a gente acha que a coisa está muito perfeita e, às vezes, aquela pessoa toma uma decisão ali da cabeça dela, do dia para a noite, e isso pode impactar a vida de milhões ou de bilhões de pessoas no mundo. Então, eu não estou indo contra o capitalismo, nem nada disso. Eu estou simplesmente explicando uma realidade, pelo menos a que eu vejo ao falar com esses caras, ao ver o que aconteceu na história. Inclusive, 2 recomendações rápidas aí de séries. Assista o WeCrash, que conta a história do WeWork, como que o CEO, que é um vendedor muito bom, ele conseguiu fazer a coisa ir lá para cima e ela faliu tem 1 semana e meia, 2 semanas aí. Além dessa, Super Pump, que mostra a história da Uber. Eu trabalhei na Uber por alguns anos, para quem não sabe, e eu não posso confirmar o que aconteceu ou não aconteceu, mas assim, assista a série. Mas as 2 mostram essa realidade que eu gostaria de trazer aqui. Se tem uma conclusão nesse vídeo, é essa, de que a gente às vezes acha que o CEO, ou que esse grupo aí, esse board que está em volta da empresa, protegendo os interesses dessa empresa, vão fazer o melhor para a humanidade. E além disso, a gente acha que eles estão muito bem organizados ali, que é pior ainda às vezes. A gente acha que se os caras são do bem ou são do mal e tal, e a gente tem essa visão porque eles são super organizados. Mas nem sempre é assim. Às vezes tem uns caras lá que estão lidando com bilhões de dólares e a coisa está desorganizada. Bom, vamos lá. O que isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa carreira? Então a OpenAI, ela anunciou essa mudança de liderança. Basicamente, o CTO, o Mira Murati, ele foi colocado como interim de CEO, ou seja, ele vai ficar na posição ali, meio que fazendo um teste e tudo, mas provavelmente vai se tornar o CEO. Aí, além disso, o Sam Altman, ele sai da empresa. E aí, o que acontece aqui? Eu não vou entrar tanto aqui nos detalhes de mudança de estrutura e tal, porque isso não importa, porque a gente não vai saber o que vai acontecer exatamente. Mas vamos lá. Esse cara, o Sam Altman, se você olhasse aí há alguns meses, poucos meses, 2, 3 meses atrás, as pessoas, tá, assim, as empresas aí que verificam isso, lista de pessoas mais influentes do mundo, estavam colocando esse cara como um dos mais influentes, ele talvez até seja ainda um dos mais influentes do mundo. Por quê? Porque basicamente ele era o CEO da empresa que é dona do ChatGPT, que foi a empresa que mais cresceu em todos os tempos. E como você sabe, está mudando a vida de vários profissionais, praticamente todo profissional do mundo. Não só isso, mas em um vídeo recente aqui do canal eu mostro uma matéria da McKinsey como que eles estimam que mais de 300 milhões de pessoas vão perder seus empregos por conta desse tipo de tecnologia. E a OpenAI, ela hoje está na liderança nessa parte. Então tem muita gente utilizando
o ChatGPT no dia a dia. E além do ChatGPT, a OpenAI também é dona de outras empresas. Por exemplo, tem a DALL-E, que é aquela empresa que gera fotos, ali, geram imagens baseadas ali na inteligência artificial também. Ou seja, ela está simplesmente mudando o mundo que a gente conhece hoje. E para você que trabalha ou pretende trabalhar com dados, isso está totalmente relacionado com o seu trabalho, até mais do que em outras profissões. Por quê? Porque se você está entrando na área, saiba que a base de um ChatGPT, a base de um DALL-E, é basicamente machine learning, que é uma área que está dentro da área de dados. Ou seja, essas empresas vão definir, inclusive, qual que vai ser seu emprego no futuro. E para você que não quer entrar em machine learning, vai definir também, porque hoje você consegue muito bem criar um código. Tem um vídeo recente no canal também, vou deixar em algum lugar aqui, que você consegue analisar dados, criar código através do ChatGPT. Então, esses caras estão mudando o mundo. E aí existe uma polêmica muito grande que mostra que mais de 300 milhões de pessoas vão perder o emprego, porque eles estavam assim crescendo de forma desacelerada, e aí você tem o Elon Musk saindo da empresa, porque ele estava ali no início envolvido na criação do ChatGPT, e ele sai da empresa por medo, assim, inicialmente pelo menos o que ele falou foi medo desse crescimento todo e qual que é o impacto que isso traria para o mundo. E aí, o que aconteceu aí? Por que esse cara foi demitido? Pelo menos assim, o que dá a entender é que esse cara tinha uma visão muito agressiva sobre a inteligência artificial. Ou seja, ele queria crescer a qualquer custo, sem pensar muito nesses impactos que isso criaria no mundo. Mas vamos lá, então você tem um cara que está com essa visão, e aí você tem uma parte da população que acha que esse crescimento está tranquilo, assim, a empresa sabe o que ela está fazendo, o capitalismo e as coisas funcionam bem. Você tem uma outra parte da população que vai muito contra isso, porque tem medo que os empregos sejam perdidos e tudo mais. Eu, sinceramente, independente da sua opinião, eu acho que é uma coisa que não tem como parar mais, porque você pode controlar até uma empresa, o ChatGPT, por exemplo, como que ela faz as coisas, mas ninguém vai controlar a China, por exemplo, em como é que ela vai crescer de forma mais rápida nessa inteligência artificial. Foi uma porta que a gente abriu que não tem como fechar mais. Então, assim, a minha opinião é essa, não tem volta para esse assunto. Então, ele pelo menos deveria ser tratado com mais respeito quando a gente fala sobre isso. E por que eu acho que aqui não foi tratado com respeito? Então, esse cara, o que foi demitido, ele tinha uma visão mais agressiva, mais para frente, assim, nesse sentido, ele queria crescer a qualquer custo. E aí o pessoal ali, o board, achou que as pessoas que controlam ali a empresa, eles acharam que esse cara estava muito agressivo e tiraram ele da empresa basicamente. Só que a gente está falando um dos caras mais influentes do mundo, inclusive comentaram, tem matérias que mostram que esse cara tinha um potencial de se tornar a pessoa mais rica do mundo, passar Elon Musk, passar Bill Gates, todo mundo. Então olha o tamanho dessa decisão. Mas onde que fica sério o negócio? Porque assim, demitir CEO não é uma coisa nova de hoje, isso acontece em várias empresas, inclusive nessas duas empresas que eu citei, WeWork e Uber, os CEOs fundadores foram demitidos. Então é uma prática mais comum do que a gente imagina. Até mesmo porque tem momentos da empresa que às vezes que a empresa precisa de um tipo de liderança diferente. Às vezes o CEO é um cara muito sangue no olho, que quer lançar a coisa rápida ali e fazer acontecer. E aí às vezes a empresa precisa de um cara mais organizado, mais estruturado, focado na reestruturação toda, na expansão para o mundo e principalmente na parte financeira, enquanto que essa empresa vai dar lucro. Mas a saída dele, primeira coisa, a Microsoft, que é praticamente dona da empresa, não estava sabendo aparentemente, segundo alguns tweets aqui, e o problema é que isso tudo acontece no Twitter, cara, que assim, mostra muito bem que a galera parece que posta sem pensar muito, e a gente entende que os caras não estavam nem alinhados, aí fica um cutucando o outro, mas a gente está falando de, assim, de pessoas que estão definindo o futuro de praticamente toda a profissão do mundo. Então, olha a importância disso que aconteceu. Isso simplesmente mostra pra gente que as pessoas que estão ali no controle parece que não tem as coisas controladas. Como que a Microsoft não estava sabendo da demissão do cara? Ficaram sabendo meio que de surpresa de última hora. Além disso, com a saída do Altman, saiu o Greg Brockman, que é basicamente o cara mais importante do conselho ali. Era o presidente ali do conselho da empresa. Ele renunciou o cargo dele por não concordar com a decisão. Então aqui no blog oficial da OpenAI, eles anunciam OpenAI announces leadership transition, ou seja, uma transição de liderança. E aí o Chief Technology Officer, o Mira Murati, que é o CTO, colocado como interim de CEO, enquanto o Sam Altman ele sai da empresa. E aí algumas outras mudanças aqui, inclusive essa do board, né? E aí o que acontece? O que é mais impressionante aqui é que algumas horas depois disso, o que mostra a desorganização deles, no Twitter do Greg Brockman, que é esse cara que estava lá no board, é um dos caras mais importantes também, estava ali, quando eles fundaram a OpenAI, ele estava ali envolvido também.
Então, o que ele fala aqui? O Sam e a gente está chocado e triste com o que o board fez hoje. Então, primeira coisa, ele agradece ao pessoal lá, os usuários, investidores e todo mundo que está entrando em contato com eles. We too are still trying to figure out exactly what happened. Here's what we know. Então, assim, ó, olha só, os caras são, tipo, fundadores do negócio, eles estavam lá no topo e eles comentam o seguinte, ó, a gente tá tentando entender ainda o que aconteceu, mas olha o que a gente sabe aqui. E aí, como é que começa? Last night, Sam got a text from Ila asking to talk at noon Friday. Então, ou seja, na noite passada, o Sam, ele recebeu uma mensagem para falar com o Ila meio-dia de sexta-feira. E aí ele entrou no Google Meet, né? É impressionante, porque os caras são, tipo, a Microsoft é dona deles, eles usam Google Meet, né? Mas enfim, aí ele entrou, tava todo mundo do board, menos o Greg, que é o cara aqui do Twitter, que fazia parte também da board. Ele não tava, e aí o Ila já falou pro Sam que ele estava sendo demitido e que as notícias sairiam aí públicas logo logo. E aí, 12h19, olha só, tipo, o negócio aconteceu meio-dia, e aí 12h19, o Greg, que é esse cara do Twitter, ele recebeu um texto do Ila para fazer uma chamada rápida, e aí 12h23 ele recebeu o link, e aí ele recebeu a notícia que ele estava sendo removido do board, mas ele era vital para a empresa, e ele ia continuar com o papel dele lá, e que também o Sam ele tinha sido demitido. E aí, nisso, o OpenAI, assim, foi aquela nota oficial que saiu do OpenAI, saiu mais ou menos nessa hora aí. Aí, tipo, os caras, assim, segundo ele, the management team was made aware of this shortly after, other than Mira, who found out the night prior. Então, assim, a galera nem sabia. Tipo, todo mundo do management, do pessoal de alto nível lá, eles não estavam sabendo disso, ficaram sabendo, assim, logo em seguida que eles receberam as notícias. Só esse Mira que sabia da noite anterior. Então, assim, foi uma coisa bem desorganizada, assim, eu diria. Para um calibre, para um tamanho de empresa assim, é de deixar a gente assustado. E aí o pessoal da Microsoft também não sabia, como eu já comentei algumas vezes aqui no vídeo. É uma coisa que deixa a gente um pouco assustado, porque justamente por esse ponto que eu comentei sobre a inteligência artificial nos filmes, né? Elas tomam controle quando a gente não está alinhado. E aí você pensa, na empresa mais poderosa hoje nesse sentido, não está controlada, o que pode acontecer? E aí esse cara, assim, ele é muito forte também, muito influente. Esse cara depois, logo em seguida, ele saiu da empresa, ele tinha sido removido só do board, ele continuaria no papel dele, mas depois ele decidiu sair pelo Sam. E aí a expectativa é que mais pessoas saiam também da empresa. Inclusive tem jornalistas aí que estão conectados com fontes internas lá, e a expectativa é que mais pessoas saiam da empresa, e isso gere ainda mais, assim, esse barulho todo que está acontecendo. E aí o que vai acontecer? O que o Sam e o Greg vão fazer? E então, assim, a gente fica meio preocupado com o futuro da inteligência artificial, não pelos caras, mas pela desorganização em geral da empresa. Então você entende que ali dentro da empresa, e eu não falo assim dentro, assim, os funcionários que estão ali executando no dia a dia, eu falo os caras que estão lá no topo, os presidentes da empresa não estão alinhados entre eles aparentemente, pelo menos é o que dá a entender nesse tweet. Ninguém estava esperando a demissão desse cara. Então, se nem entre eles, entre os caras que estão no topo dessa empresa, que está no topo da inteligência artificial, que é o assunto que está no topo de tudo, que está mudando completamente o mundo, se eles não estão alinhados, o que a gente pode esperar da empresa, da ética da inteligência artificial em geral? Em geral, eu tenho uma visão bem liberal sobre essas coisas, mas isso me preocupa. Se, cara, o CEO saiu dessa forma tão repentina e as pessoas que estão ali no topo não estão alinhadas, esse cara, eu nunca tinha ouvido falar nesse cara que era o CTO, tudo bem que ele tem uma importância grande na empresa, mas olha que mudança grande, cara, a Microsoft não tá sabendo, isso me preocupa bastante. E quando a gente para pensar em filmes aí, vou entrar já numa teoria da conspiração aqui, mas quando a gente para pensar em filmes sobre Exterminador do Futuro, esse tipo de coisa, sobre como que a tecnologia destrói a humanidade, perceba só como que uma falta de alinhamento entre as pessoas que estão criando essas tecnologias ou que estão contra a tecnologia, como que isso acaba gerando esse buraco na sociedade de uma forma que a tecnologia vai lá e destrói tudo. Eu sei que eu fui longe, mas para pensar nisso. O cara sai da empresa, inclusive tem boatos que esses dois vão começar uma empresa de inteligência artificial também, e outros boatos também que eles vão se conectar ao Elon Musk, também que é um cara que não é nada fraco. E aí, olha só o que pode virar nesse mercado. Eu sou super a favor
dessa guerra, assim, no sentido capitalista, de ter uma empresa aqui, outra aqui, as duas brigando entre elas para conseguirem um espaço no mercado e conseguirem mais tecnologia para resolverem problemas, mas a forma que isso aconteceu, cara, simplesmente não faz sentido. É uma coisa muito grande para o mundo. A gente está falando de 300 milhões de empregos que podem ser impactados. Como é que as coisas são feitas de forma tão desorganizada assim? E aí você pega o Twitter do Sam Altman ou de outras pessoas influentes também lá, eles ficam trocando farpa ali, ficam brigando entre eles pelo Twitter. Cara, é assim, um impacto muito grande para o mundo, para os caras ficarem fazendo isso. Faz as loucuras do CEO do WeWork ou tudo que a Uber fez ali, aquelas loucuras todas, isso parecer piada perto do impacto que isso pode ter para o mundo. Então assim, eu realmente tenho medo do que está acontecendo. E você que está na área, principalmente, cara, a gente tem que ficar ligado. Assim, o mundo não é ideal, o mundo não é como te vendem, talvez de uma formação aí de 6 meses, falando que você vai aprender A e B e aí você vai conseguir seu emprego e você vai conseguir crescer na área. A gente não sabe o que está acontecendo. Eu realmente vejo a área com grande potencial. Essa notícia ela impacta não só a área de dados. Assim, com o tempo a gente vai ver esse impacto, mas ela não só impacta a área de dados, mas ela impacta todas as áreas do mundo. Mas você que está na área de dados, você precisa ter uma conexão maior com isso que está acontecendo. Você precisa entender como é que essas empresas pensam. Não exatamente como é que cada uma delas pensa, mas entender que esse mundo é descentralizado. Não tem ninguém ali organizando as ideias. Inclusive, quando a gente para pensar sobre proteção de dados, tem empresas que seguem uma determinada assim, lista de requisitos mais dos Estados Unidos, enquanto outras seguem da parte mais da Europa ali. E aí, essa discussão, inclusive, ela é uma discussão eterna, mas essa coisa é um detalhe e tudo, e tem empresa que não vai concordar com um ou com o outro. Mas agora para pensar no impacto que essa empresa que, cara, é dona do ChatGPT pode criar no mundo. Então, assim, a gente está tão já envolvido com esse produto que se a empresa resolver lançar uma versão maior ainda, que seja mais do que a gente está preparado para receber, sem uma devida cautela, isso pode, cara, eu não sei o que pode criar no mundo. Além disso, se a empresa resolver parar com o produto que ela tem hoje também, o impacto no mundo nem se fala também. Tem várias empresas, startups, que dependem diretamente do ChatGPT no dia a dia. É coisa muito alta mesmo, é coisa assim, de mais de 80% das startups nos Estados Unidos dependem do ChatGPT no dia a dia. Elas precisam do ChatGPT para trabalhar. Então, olha o impacto. Essa empresa cresceu muito rápido, a saída do CEO foi muito rápida também. Qual que é o próximo passo? Cara, isso dá muito medo. Se você concorda com o que eu falei ou discorda, deixe aí nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso. O que você acha que vai virar essa história toda de inteligência artificial no dia a dia de hoje? Como é que isso impacta o nosso trabalho? Para o analista, cientista de dados, como é que você acha que essa pessoa tem que se preparar melhor para o mundo? É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço e até o próximo vídeo.